rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Rádio Casa do Pai. Hora certa. 17 horas. Em ação, o plantão de notícias do Departamento de Rádio Jornalismo. Olá, você acompanha as principais notícias e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. Um estudo de pesquisadores norte-americanos avalia que a mutação numa estrutura chamada coroa pode ter tornado o novo coronavírus mais frágil contra as vacinas. No estudo, os cientistas entenderam que a mesma mutação genética que tornou o novo coronavírus mais infeccioso também poderia torná-lo mais vulnerável às vacinas. O trabalho do grupo da Universidade da Pensilvânia apontou que a mutação do coronavírus aumentou o número de espinhos do SARS-CoV-2. Estes espinhos permitem ao vírus se conectar às células das mucosas e infectá-las para começar a sua duplicação. Mas as vacinas foram desenvolvidas justamente para combater estes espinhos e devem induzir a formação de anticorpos neutralizantes que atacam a proteína S. Com mais espinhos na estrutura, os cientistas entendem que vai haver mais espaço para os antígenos da vacina atuarem na defesa, para poder neutralizar a ação do vírus. Para entender como o organismo responderia a esta mutação, os cientistas aplicaram em alguns dos indivíduos um soro com anticorpos e depois colocaram no corpo deles um vírus modificado. A mutação teve mais dificuldade de acoplar o vírus na célula que seria invadida. Isso indica, segundo o estudo, que a linhagem do novo coronavírus deve ser mais suscetível ao bloqueio dos anticorpos induzidos pelas vacinas atualmente em desenvolvimento. Ainda falando da Covid-19, o médico Jorge Manaia, professor de medicina da Universidade Federal Fluminense, explica se é perigoso tomar a vacina contra a gripe quando a pessoa estiver com coronavírus e sem sintomas. Pacientes assintomáticos, ao serem vacinados, têm algum perigo? Vacinados contra a gripe, H1N1? Olha, existem muitos mitos, muitas fake news sobre a vacinação. Na verdade, não existe perigo em si da vacina da gripe em pacientes portadores de coronavírus que são assintomáticos. O que pode e frequentemente vai acontecer é o quê? A pessoa não vai desenvolver anticorpos contra o vírus da gripe. Por quê? Porque ele está passando por um período agora de imunodeficiência. Ou seja, pacientes que têm algum processo de imunodeficiência, dentre eles a infecção pelo Covid, podem não desenvolver títulos de anticorpos suficientes para pegar imunidade. Agora, não é impeditivo nenhum, não há gravidade maior por causa disso, e nós temos que lembrar que tanto o vírus da gripe quanto o vírus da Covid, o coronavírus do tipo 2, o SARS-CoV-2, eles provocam o quê? Eles provocam a síndrome da angústia respiratória grave e ambos podem matar. Portanto, é importantíssimo que as pessoas se vacinem contra a gripe, principalmente agora que estamos em época de inverno e as pessoas podem estar sujeitas a fazer o quê? As duas infecções simultaneamente. Portanto, se você ainda não se vacinou, vacine-se. Chega de fake news contra a vacina. A pandemia e o confinamento em boa parte do mundo causaram perdas de mais de R$1,5 trilhão de reais para o turismo mundial. A Organização Mundial de Turismo informou que as perdas entre janeiro e maio chegaram a 320 bilhões de dólares. A agência da ONU destacou que é mais do que o triplo das perdas registradas no turismo internacional durante a crise econômica global de 2009.
Entre janeiro e maio, o número de turistas internacionais caiu 56%, em comparação com o mesmo período de 2019, o que significa 300 milhões de passageiros a menos. O comunicado acrescenta que, apesar da recuperação tímida do turismo, especialmente no hemisfério norte, o índice de confiança estabelecido pela OMT registra mínimos históricos. Entre os principais perigos para o setor, a organização cita o aumento do vírus e o risco de novos confinamentos. Também preocupa a situação estagnada na China e nos Estados Unidos, 2 dos principais mercados provedores de turistas. No início de maio, a OMT previa uma queda entre 60% e 80% do número de turistas internacionais até 2020. Com perdas associadas variando de 910 bilhões a 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. A Organização Mundial de Turismo alerta para a possível destruição de 100 a 120 milhões de empregos diretos no setor. O Tribunal Superior Eleitoral vai implantar uma nova regra para coibir fraudes na participação feminina nas eleições. Os partidos terão de apresentar autorização por escrito de todas as candidatas, o que não acontecia antes. E caso seja descumprida a cota obrigatória de 30% de candidaturas de mulheres, a Justiça Eleitoral poderá suspender a participação na votação de todos os candidatos da chapa. Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que partidos e coligações reservem pelo menos 30% das vagas para candidaturas de mulheres. A partir das últimas eleições, também passou a ser obrigatório destinar 30% dos recursos do fundo partidário às campanhas eleitorais das candidatas. Mas, como no Brasil, o número de aspirantes femininas a cargos políticos ainda é baixo, muitas vezes essas normas são descumpridas pelos partidos políticos por meio das chamadas candidaturas laranja. Ou seja, as mulheres são cadastradas somente para cumprir a exigência das cotas. Na tentativa de coibir esse tipo de fraude, o Tribunal Superior Eleitoral vai implantar uma resolução que permite a suspensão de candidatos a vereador caso não seja cumprida a cota obrigatória de candidaturas femininas nas eleições municipais em novembro deste ano. Essa vai ser a primeira vez que a regra é aplicada. A decisão estabelece que partidos devem apresentar com antecedência uma autorização escrita de todas as candidatas que concorrem ao pleito, a fim de provarem que estão, de fato, preenchendo os 30% das vagas destinadas a elas. Em caso de descumprimento, o TSE poderá conceder permissão ao juiz para derrubar toda a lista de candidatos a vereadores da legenda antes mesmo da votação. De acordo com a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, na última eleição municipal, os partidos não apresentaram autorização escrita de todos os candidatos. O material usado para comprovação foram fotos retiradas de redes sociais enviadas ao TSE sem o consentimento das mulheres. Se o juiz eleitoral notar falta de documentos e verificar que a candidatura foi registrada sem anuência da candidata, pode requisitar diligências para conferir se ela está ocorrendo mesmo ou se há alguma fraude. Os pedidos de providência devem começar a ser encaminhados a partir de 26 de setembro, quando acaba o prazo para os partidos enviarem a relação de candidatos. Se antes de 15 de novembro ficar comprovado que há fraude, toda a chapa pode cair. Os promotores que atuam no combate às fraudes vão enviar aos diretórios municipais dos partidos orientações para que se respeite a cota de 30% com a respectiva alocação também do tempo de televisão. Depois O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou.
possa suportar. Os demônios saem, a doença vai, o anjo do Senhor vai operar. Os demônios saem, a doença vai, o anjo do Senhor vai operar. O anjo do Senhor vai operar. O anjo do Senhor vem operar. Vamos todos juntos cantar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos todos juntos louvar ao Senhor Jesus. Ele é nossa paz, Ele é nossa luz. Exaltemos com devoção ao Senhor Jesus. Somos salvos por seu amor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Suportou por nós grande dor o Senhor Jesus. Quem nos dá perdão, quem ao céu conduz, é o Santo Filho de Deus, o Senhor Jesus. Muito felizes somos então. Glória a Jesus, glória a Jesus. Recebemos consolação do Senhor Jesus. No seu lar de amor, no seu lar de luz, novo hino vamos cantar ao Senhor